Depois de tudo o que descrevemos acerca do trabalho de preparo para esta época, chegamos agora a lançar nossa atenção sobre os homens a quem Deus levantou para serem instrumentos em suas mãos. Breves descrições acerca de suas vidas, mas não muito prolongado, pois não se trata de obra biográfica. Manteremos nosso foco sobre a importância que tiveram no desenrolar do movimento libertador da fé e de retorno às suas bases, e nisso nos focaremos nas importantes contribuições que deram a esta causa, com sua vida e até com sua morte. Lutero, tendo nascido em 1483, numa humilde família composta por um mineiro chamado João Lutero, homem franco, reto e dedicado ao trabalho duro, e mesmo assim grande admirador da cultura, tanto que empregava parte de seus bens em adquirir livros, o que lhe dava uma cultura um pouco mais esmerada que a maioria dos homens de sua época. E sua mãe, chamada Margarida, mulher recatada, honesta e piedosa, uma excelente dona de casa, quando essa família encontrava-se estabelecida em Eisleben, em 10 de novembro, provavelmente às 11 horas da noite ou 23 horas, veio ao mundo este homem que recebeu o nome de Martinho, em homenagem ao santo celebrado na época, e Lutero, em honra de seu pai. Pouco tempo depois, provavelmente quando tinha ainda 6 meses, sua família transfere-se para Mansfeld, quando, graças ao trabalho intenso de seu pai, sua família alcança uma boa condição social, e Martinho pôde então estudar latim, a língua da cultura da época, em Magdeburgo, e prosseguir seus estudos na escola St. George, em Eisenach, momento em que passou por dificuldades financeiras, pois por mais que seu pai houvesse alcançado uma boa situação para a família em Mansfeld, sua renda não era suficiente para o sustento desta família e mais um filho estudando em outra cidade. Infelizmente não pôde contar com o apoio dos parentes que ali moravam, provavelmente por também serem de pobre condição financeira. Muitas vezes reunia-se a outros meninos da escola para cantar às portas das casas e esperar por alguma oferta de alimento, o que nem sempre era obtido, mas sua situação melhora quando é ajudado pela esposa de Conrad Cotta, chamada Úrsula, filha do burgomestre de Insfeld, que admira-se com o jovem e decide apoiar seus estudos com o consentimento de seu marido. Eis aí uma imagem atual da Universidade de Erfurt. Passada essa época, Lutero, já em 1501, ingressa na Universidade de Erfurt, onde alcançara um alto nível acadêmico, tendo muita capacidade, empenho e uma extraordinária inteligência, chegando a bacharel em artes e mestre também nesta área. E atendendo ao pedido de seu pai, inicia estudos em direito. Curso esse que será abruptamente interrompido devido a um incidente ocorrido em 2 de julho de 1505, quando já atormentado por sentimentos terríveis que o fazem temer por sua salvação, sempre arrastando uma pesada culpa que o fazia olhar para Deus como se for um carrasco, sempre pronto a infligir-lhe severa punição por seus pecados, decide aproveitar as férias para ir à sua cidade natal, ver os lugares de sua infância, abraçar a sua família e tentar convencer seu pai a concordar em que lhe apoie na ideia de dar à sua vida uma continuidade voltada para a vida monástica, como meio de alcançar salvação para sua alma e por meio de algum tipo de mérito. Não se sabe muito bem como se passa a visita,
mas o mais provável é que tenha sido demovido da ideia de tentar dialogar com seu pai, uma vez que vê toda a ansiedade em que espera que o filho lhe premie com o orgulho de ter, depois de tanto esforço, conseguido enfim que um de seus filhos tenha uma ótima colocação social como advogado. Todavia, tudo isso naufragará quando, de retorno para Erfurt, o jovem Lutero é apanhado por uma forte tempestade no caminho e, no meio da floresta, com os raios prestes a lhe atingir, em total desespero e numa atitude impulsiva, promete que entregará sua vida ao serviço da igreja se sair salvo daquele perigo. E quando enfim se vê livre do risco de morte, não entende que esteja livre de um tão sério compromisso assumido, e mesmo decepcionando seu pai e seus colegas de estudo, que nele nutriam grande admiração e esperança, Lutero se decide por tornar-se monge. Em 17 de julho de 1505, para desespero de seu pai e espanto de todos, o promissor advogado abandona tudo e ingressa em um claustro na Ordem dos Agostinianos, em Erfurt. Mas a poderosa mão de Deus não permitirá que seus dias sejam todos gastos em meditações e rezas. E assim vemos esse homem primeiro ser ordenado padre em 3 de abril de 1507, celebrar sua primeira missa em 2 de maio do mesmo ano, e já no inverno de 1508 encontrar-se ocupado com a administração de preleções em filosofia, agora em Wittenberg, uma nova universidade da região, e em cuja catedral se desencadeará o estopim para o movimento que marcará para sempre a cristandade, quando um homem sedento da verdade das Escrituras desferirá um golpe que porá abaixo os muros já em ruína que sustentavam uma aparente construção que ostentava ainda uma aparência magnífica, mas que há séculos estava já corrompida pela concupiscência humana e que nada mais representava senão uma mera aparência, uma mentira, um monumento à glória humana dos eclesiásticos, teólogos e reis. Depois de todo esse tempo em que Lutero cresce e alcança uma grande formação teológica e filosófica, tendo estudado avidamente as obras de Ockham, Scott e Tomás Aquino, e engajar-se profundamente no ensino na Universidade de Wittenberg, fundada por Frederico em 1502, e no serviço eclesiástico na catedral da cidade, dedicando-se à pregação e desenvolvendo um profundo estudo das Escrituras, especialmente das cartas de Paulo a Romanos e aos Gálatas, bem como a carta aos Hebreus, tempo em que já começa a perceber as divergências entre as práticas da Igreja e as realidades bíblicas, mas ainda outras coisas o surpreenderão, pois este antigo monge agostiniano, agora com o status de responsável por 7 conventos de sua ordem, será incumbido de uma missão que marcará para sempre de forma negativa a sua vida espiritual, mas servirá para despí-lo de um manto de ingenuidade que revestia sua fé. E que até o momento o impedia de perceber os graves problemas contra os quais logo estará envolvido em duro combate. Chega o tempo em que Lutero é enviado a Roma como representante de sua ordem. Lutero ensinava tanto na sala acadêmica quanto no templo, quando foi interrompido em seus trabalhos em 1510 e, segundo alguns, em 1511 ou 512 ainda. O enviaram a Roma. 7 conventos de sua ordem estavam, sobre certos pontos, em divergência com o vigário geral. A vivacidade de espírito de Lutero e a autoridade de sua palavra e seu talento para a discussão fizeram com que fosse escolhido para representar os 7 conventos junto ao Papa.